Nesse canto 13 do Purgatório da Divina Comédia, Dante e Virgílio vão chegar ao segundo terraço do Purgatório, onde estão os penitentes do pecado da inveja. Quando Dante e Virgílio chegam ali, a primeira impressão que eles têm, né, e que o Dante descreve, é que está deserto aquele terraço. E à medida que eles vão caminhando, passam por eles algumas vozes, porque eles não podem ver quem está falando, eles só escutam aquelas vozes passando por eles e dizendo frases que aludem a episódios tanto mitológicos quanto bíblicos que representam amor ao próximo, né? Você se importar com o próximo, você querer bem ao próximo. Justamente o contrário do que faz o invejoso, que deseja o mal do seu próximo. E aí eles se aproximam mais, e quando Dante avista finalmente os invejosos, né, que estão ali, ele observa que a postura deles do corpo e a maneira como eles estão encostados uns nos outros dá uma impressão de que eles são assim mendigos, que são pedintes. E quando ele se aproxima mais, é que ele entende, porque os invejosos ali, nesse segundo terraço do purgatório, têm as pálpebras dos seus olhos costuradas com arame. Aquilo deixa Dante tão condoído, né, e assim chocado, que ele tem um certo escrúpulo de se aproximar, né, desses pecadores, porque ele vai falar e eles não vão poder vê-lo, né? Eles estão cegos por causa da sua condição. Ainda que, como a gente está no purgatório, seja uma condição transitória, tá? Nos lembremos disso. Mas Dante anima, o Virgílio anima o Dante para se aproximar, para conversar, né, para fazer perguntas. E aí ele acaba fazendo isso, eles começam a conversar com alguns desses penitentes. Até que um deles diz ao Dante, né, quando entende que o Dante é uma pessoa real, não é um espírito, né, não está ali purgando nada, pergunta quem é ele, como é que ele conseguiu isso, como é que uma pessoa viva está atravessando essas regiões todas, essa viagem que o Dante vem fazendo. E aí o Dante começa a falar, né, que ele recebeu uma misericórdia, né, uma graça do alto. E ele diz também que em breve ele vai estar ali, né, porque ainda vai morrer. E que ele vai passar por ali, certamente, mas que ele sabe que ele não vai se demorar nesse segundo terraço especificamente, porque ele, Dante, diz que a inveja não foi um pecado marcante para ele, né? Se ele passar por ali vai ser coisa de, assim, rápida, mas que ele teme muito o tempo que ele vai ficar no primeiro terraço, por onde ele e o Virgílio já passaram, que é o terraço onde estão os penitentes da soberba, porque Dante tem consciência de que em vida ele pecou, né? Ele tem pecado no seu passado, na sua vida até agora, ele tem pecado muito por soberba. Então ele sabe que ele vai se demorar no primeiro terraço, terraço dos soberbos. E eles continuam a viagem. E aí eles vão subindo para o terceiro terraço, né, onde estão os penitentes de ira, né, as pessoas que pecaram por ira, os iracundos. E conforme eles se aproximam, eles ouvem, eles vão saindo, né, da região dos invejosos, desse terraço dos invejosos, aí eles começam a ouvir, assim como eles tinham ouvido as vozes no início, agora eles estão ouvindo as vozes mais altas, como se fossem trovões, e que ficam anunciando episódios também bíblicos, também episódios da mitologia grega, que explicitam pecados de inveja que foram punidos, né? E aí eles saem dali e começam a se aproximar do terceiro terraço, que é o terraço dos iracundos, né? E aí quando ele se aproxima, o Dante tem uma visão. Só ele, não Virgílio. E nessa visão também se misturam figuras bíblicas, episódios bíblicos, com figuras da mitologia greco-romana, em que ele vê cenas, né, que são cenas de mansetude, de perdão aos inimigos, né, de amor àqueles que lhes fizeram mal.
Uma das cenas que ele vê, por exemplo, é uma que se encontra no livro de Atos, no Novo Testamento, quando Estevão foi apedrejado e ele orou pelos seus inimigos, né, que Deus não lhes imputasse esse pecado. E aí, no meio das visões de Dante, ele tem essa visão de Estevão, né, ajoelhado, todo ferido, agonizante, orando pelos inimigos, por aqueles que o estavam apedrejando. E o Virgílio percebe que ele está perturbado e pergunta a ele o que tem, o que aconteceu, o que ele está sentindo. E Dante então começa a contar ao seu mestre, né, a sua visão. E eles vão atravessando esse terceiro terraço, né, onde estão os iracundos, e vão conversando. E o Virgílio tem uma conversa muito interessante, tem quase uma aula, né, que ele dá para o Dante a propósito da importância do amor, da grandeza do amor, da supremacia do amor, né, em relação a todos os outros bens e todos os outros sentimentos e todas as, né, os valores, né, que o amor está acima de tudo, mas que o amor é, na verdade, origem de todo o bem e de todo o mal. Porque o amor pode ser mal dirigido, porque o amor pode ser mal aplicado. Dante escuta isso, mas ele não concorda muito não. Mais adiante ele retoma a conversa com o Virgílio, né? Quando eles já estão subindo para o quarto terraço, que é onde ficam os pecadores que pecaram por preguiça, né? E agora estão se penitenciando do seu pecado de preguiça, os preguiçosos, no purgatório. E Dante retoma, né, isso que o Virgílio disse para ele, que ele não concorda como é que o amor é a origem de todo bem, ele pode entender, mas como pode ser ao mesmo tempo o amor a origem de todo o mal? E aí o Virgílio retoma a conversa e explica para ele que é isso, que você pode aplicar mal o seu amor, né? Como é o caso, por exemplo, da luxúria, você pode não dar o verdadeiro peso e a verdadeira importância ao seu amor, e aí não ser tão atento a fazer o bem, como esse terraço, né, desses pecadores dos quais eles se aproximam, porque a preguiça aqui é vista não como apenas o fato de eu não estou com vontade de fazer alguma coisa, vou ficar aqui largada, não vou fazer nada. É visto de uma maneira mais grave, tanto que é considerado um dos 7 pecados capitais, dentro daquela visão da teologia católica da Idade Média. Porque o que a preguiça é? É você não ser diligente, não ser apressado para fazer o bem, você pecar por omissão, né? Você não se dedicar a fazer o bem. Então, uma espécie de amor morno, né? É como se o seu amor não fosse tão firme, tão dedicado, tão devotado, né? Tão ativo quanto deveria, né? Então você também está pecando, nessa visão do Virgílio, da aula que ele está dando para o Dante, você também está pecando na origem por amor, mas porque o seu amor não é suficientemente solícito, não é suficientemente atuante. E aí quando eles estão já mesmo no quarto terraço dos preguiçosos, Dante e Virgílio vem aquela, né, multidão de preguiçosos passando por eles correndo, porque essa é a penitência deles, eles não podem parar, eles têm que correr o tempo todo, eles não podem estacionar em momento algum. Então eles passam correndo e no que eles passam correndo, eles passam gritando exemplos de solicitude, né? De pessoas que tiveram um amor ativo, fazendo bem aos outros, não se negando a fazer, estando sempre ativas nesse bem, né? Sempre em ação com esse bem. Porque o amor em que a visão é essa, o amor em que você simplesmente diz que ama, mas não faz, não é verdadeiramente amor. E aí a gente continua no próximo vídeo a partir do canto 19.